Olá, tudo certinho? Seja bem-vindo à nossa mini aula sobre o paradigma gerativista e a aquisição da linguagem. Essa produção foi realizada por Joseli Costa, Patrícia Rocha, Rayane França, que sou eu, e Thalisson Gabriel. Bom, de início, precisamos saber que a abordagem gerativista, caracterizada por alguns pesquisadores como inatista, pressupõe e crê que em nossa mente existe um mecanismo inato responsável pela aquisição da linguagem, denominado de gramática universal. A teoria gerativa, responsável por essa concepção, ela caracteriza-se pela busca de elucidação quanto à natureza das línguas naturais. Então, ela busca tornar isso claro em nossa mente. Mais especificamente, o que representa o conhecimento que o ser humano dispõe quando ele utiliza qualquer língua natural. Então, ela busca entender o conhecimento, como funciona a nossa mente, a mente humana em geral, quando no momento da utilização de uma língua natural. O gerativismo, ele postula que existem 3 tipos de ideias: as ideias adventícias, as fictícias e as inatas, dentro desse campo linguístico. Então, o ser humano, ele possui uma habilidade criativa, como vocês estão acompanhando aí nesse belo mapa mental que fizemos. Então, ele possui uma habilidade criativa para, a partir de alguns elementos limitados, expressar e compreender cadeias de forma ampla. A partir daí, surge a proposta da existência de uma habilidade gerativa da linguagem, por isso esse nome. O uso criativo da linguagem é um aspecto fundamental da essência humana, e essa criatividade determina que o ser humano seja capaz de compreender e produzir uma sentença jamais ouvida anteriormente. Você já tinha parado para pensar nisso daí? Pois é, a todo momento estamos produzindo novas sentenças, novos enunciados. Então, é justamente o uso criativo da linguagem que mostra que não é uma questão de habilidade que entra em jogo quando uma pessoa utiliza a linguagem. Chomsky, que foi o fundador dessa teoria, como vocês estão vendo aí, propôs construir uma teoria identificando as propriedades da linguagem humana em um sentido abstrato, objetivando explicar como ela é de fato, sem defini-la fisicamente. Embora a questão biológica da linguagem mantenha-se sendo extremamente relevante, não é tratada por extrapolar o estado atual da ciência, por isso não é tão levado em consideração nessa teoria, nessa perspectiva. Já Quine, como vocês estão vendo aí, também influenciou teoricamente Chomsky, através de quê? Do estabelecimento do critério de simplicidade e na concepção de uma teoria geral da linguagem enquanto sistema, tá bom? Então lembra disso aí. Já como vocês estão vendo ali, essa dicotomia que nós fizemos. Lá em cima, Chomsky e Lemberg, eu não sei se eu vou estar pronunciando corretamente, mas esse outro linguista alemão entende que a linguagem desenvolve-se naturalmente até atingir certo nível de maturação física. Nesse sentido, a aquisição da linguagem ocorreria principalmente entre as idades de 2 e 3 anos, quando há uma interação entre a maturação e a aquisição autoprogramada. Então, as ideias de Lemberg são claramente percebidas na suposição feita por Chomsky de existir uma faculdade da linguagem na mente/cérebro do ser humano. Diferentemente de Lemberg, no entanto, Chomsky ele compreende essa faculdade não apenas de forma biológica, mas também de forma cognitiva. De acordo com a teoria gerativa, os seres humanos são providos de uma capacidade inata para a linguagem e possuem um entendimento sobre o sistema linguístico, chamado de competência. Lembra lá da dicotomia saussuriana língua-fala? Aqui nós também temos uma dicotomia, competência-desempenho. Então, isso elucida como uma criança apresentada a tão poucos dados no seu ambiente consegue desenvolver um sistema tão complexo em tão pouco tempo, porque já nos é intrínseco
intrínseco. Então, a linguagem é, na concepção da teoria gerativa, um conjunto de representações mentais. Chomsky considera a língua um conceito político e a linguagem algo mais amplo ainda. Chomsky estabelece também duas perspectivas ao definir a linguagem. Observa direitinho aí na imagem. Linguagem é, ou chamada de e-language, que é um conceito técnico de linguagem como uma instância da linguagem externa, ou seja, a língua em uso no sentido de construto independente das propriedades mente e cérebro, com caráter essencialmente epifenomenal, identificada também como performance. Então isso aí seria o desempenho, é algo que é exterior ao homem, exterior à mente humana, que se dá propriamente no uso concreto da linguagem, tá bom? E nós temos a linguagem E, ou e-language. Objetivo, e aí nós temos que essa linguagem, objeto mesmo da teoria linguística, que se caracteriza sobre 3 pontos de vista. Interna, no sentido de estado mental independente de outros elementos. Individual, enquanto capacidade própria do indivíduo, então essa daí já volta-se para dentro, ela faz esse movimento contrário, tá? A linguagem é. E intencional, de caráter mais funcional, no sentido de ser uma função que mapeia os princípios do estado inicial para o estado estável, identificada também como competência, que foi o que tínhamos dito, desempenho e competência, mais uma dicotomia. Então, a capacidade humana para a linguagem, ela passa a ser traduzida pelo conceito de gramática, deduzindo uma relação isomórfica entre mente e cérebro, devido à suposição de que a gramática existe na mente e no cérebro. Então, a partir dessa concepção é que se trata a linguagem como algo natural, ou seja, algo que é específico da natureza humana. O modelo gerativo apresenta inicialmente esse caráter mais descritivo. No entanto, Chomsky manifesta uma preocupação com a apresentação de explicações sobre a natureza e o uso da linguagem. Esse poderia ser o resumo da teoria dele, apesar da forte influência que recebeu do estruturalismo, que o levou a manter a descrição de forma mais evidente, através da postulação de regras de reescrita das estruturas sintáticas. Então, a gramática universal é considerado o estado mais puro da faculdade da linguagem e consiste em um sistema de princípios que, por hipótese, apresenta-se como um mecanismo inato da mente ou cérebro do ser humano. Essa mesma gramática é o estado inicial da faculdade da linguagem, é a base, que deve ser bastante versátil, para acomodar as variações das diferentes línguas, tendo, entretanto, ao mesmo tempo, que possuir rigidez para explicar as propriedades altamente específicas que caracterizam o conhecimento final do falante. No modelo denominado de programa minimalista, por exemplo, apresentado por Chomsky, utiliza-se a evolução de argumentos para dispensar definitivamente os diferentes níveis de linguagem até então estabelecidos. Então, a estrutura superficial e a estrutura profunda. É válido vocês darem uma olhadinha nos gráficos que falam sobre isso, da estrutura superficial e da estrutura profunda. E aí, já nos encaminhando para o final, a variação das línguas, em geral, ela está restrita, ela se restringe, como vocês estão vendo aí, às propriedades morfológicas que se manifestam no léxico e no nível de representação fonológica. Essa foi a nossa curtinha, não é mesmo? Videoaula de hoje. Espero ver você na próxima. Tchau, tchau!